Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para dar continuidade sobre o assunto de mediunidade. É um tipo de assunto que dentro do espiritismo ou do espiritualismo não acaba nunca. Sempre tem novidades, sempre tem coisas que a gente já estudou que precisa estudar novamente, tem coisas que a gente não sabe que precisa saber, tem coisas que a gente estudou e esqueceu, entendeu? Então tem sempre novidades que a gente precisa estar por dentro a respeito da mediunidade. É realmente para quem quer estudar, para quem quer exercer sua mediunidade com segurança, é um tipo de assunto, é um tipo de estudo que não se esgota nunca. O médium sempre é aprendiz, ok? Então assim, eu vou continuar com esse livro aqui, que eu já tinha mostrado para vocês, que é o Psicofonia, na obra de André Luiz, certo? Com o autor é o Jacobson Santana. E ele faz todo um estudo em cima das obras do André Luiz, certo? Principalmente no que diz respeito à psicofonia, mas ele também engloba um panorama completo a respeito da mediunidade dentro dos capítulos do livro. E eu tô aqui no 21º capítulo, que é a capacidade receptiva mediúnica, ou seja, CRM, a sigla. E bom, antes de eu chegar nesse assunto, eu quero falar para você que mediunidade, o fato de você tê-la, de você ser sensível ao mundo espiritual, de você ou ter nascido, ou ter desenvolvido, aparecido essa sensibilidade mediúnica, não significa dizer que você vai se comunicar com todos os espíritos do planeta, ou que você vai conseguir se comunicar com eles na hora que você quiser, quando bem entender, em qualquer lugar. Não é assim que funciona. O médium é uma espécie de antena, certo? E ele então capta, logicamente, vários tipos de espírito ao seu redor. Mas aí, como funciona o rádio, a gente precisa sintonizar com a melhor estação. Então, tem aqueles espíritos que se sintonizam melhor com a gente, ou seja, existe uma afinidade fluídica, existe uma sintonia melhor do que outros espíritos. Tem alguns espíritos que a gente tenta se comunicar, mas não consegue, e aí a comunicação fica um tanto quanto com o que nós chamamos de ruído, ou seja, ela não fica 100%, certo? Aliás, nenhuma comunicação mediúnica é 100%, ok? Sempre vai ter uma característica do médium inserida ali dentro daquela comunicação. Mas o médium, ele é como uma antena e ele precisa selecionar, aprender a selecionar quais são as estações, no caso, espíritos que ele vai se comunicar. E isso quem nos auxilia dentro da casa espírita, né? Mas também dentro da casa de um bandista, espiritualista, enfim. Mas como o foco aqui é o espiritismo, dentro do espiritismo, a gente estuda exatamente para a gente poder saber que tipo de espírito como a gente vai se comunicar, quando, como é que funciona, se eu posso, se eu não posso, se é verdadeiro ou se não é. Então Kardec estabeleceu alguns critérios, depois Chico Xavier completou com novos ensinamentos, e assim outros médios também. Nós temos o Divaldo, a gente tem médios também, Vanderlei Oliveira, e a gente tem Sueli Caldas, que são médios que vieram trazer também conhecimento, ou seja, completando o ensino do Kardec a respeito do uso da mediunidade. Então todo médium ele tem sua capacidade receptiva mediúnica, certo? E isso varia de médium para médium, não é igual para todo mundo, mas varia de médium para médium. Por que varia de médium para médium? Porque tem a ver com o seu conteúdo mental, o tipo de coisas que você alimenta dentro de você, dentro da sua mente, que coisas você gosta mais, que coisas você não gosta, que coisas que você sabe, coisas que você não sabe. Então, uma série de fatores íntimos, pessoais do médium que podem sim contribuir para que ele exerça a mediunidade de uma forma mais, eu digo, transparente possível ou não. E também existem aqueles espíritos que eles podem ou não podem se sintonizar com a gente por N fatores. Então, não é uma coisa tão simples assim quando acontece, certo? Então, na casa espírita, a gente entende que a capacidade mediúnica, né, varia de médium para médium, e que quanto mais ele estuda, quanto mais ele se dedica, quanto mais ele aprende e é disciplinado, mais facilidade ele pode vir a ter a
se comunicar com os bons espíritos ou com os espíritos de uma forma geral. Mas isso varia de médium para médium, de acordo com a sua capacidade. Então aqui no livro ele fala que a capacidade receptiva mediúnica é a condição psíquica do médium para se sintonizar com os espíritos, ok? Mas aí ele assevera também, mais aqui na frente, alguns fatores que podem contribuir para que a gente possa ter uma capacidade mediúnica melhor, para que a gente possa ser cada vez mais fiel e sincero no intercâmbio mediúnico. E aqui ele cita, eu vou citar alguns para vocês, não vou falar todos, certo? Mas aqui ele cita sobre a questão da afinidade do médium com o espírito comunicante. Então esse é um primeiro fator bastante importante. Então, Neuza, eu posso me comunicar com todos os espíritos? Não, porque nem todos os espíritos têm afinidade fluídica, né, ou seja, energética com você, e nem todo espírito está na sua mesma sintonia. Às vezes você pode estar numa sintonia aqui e o espírito está numa sintonia mais alta e às vezes você não pode captá-lo, certo? Então precisa haver essa afinidade fluídica, as energias precisam bater, precisam ser parecidas, certo? Esse é o primeiro ponto, dessa afinidade, ou seja, precisa casar, digamos assim, os fluidos, a energia. Ou seja, você, por exemplo, isso é super natural. Você tem pessoas que você de cara você se afiniza logo, você gosta do papo, você gosta das ideias, você gosta do jeito da pessoa. Então a mesma coisa acontece com os espíritos. Então eles precisam ter aquela sintonia, se identificar com o médium fluidicamente, energeticamente, para que possa começar aí a comunicação mediúnica. Então vai ter muitos espíritos que você pode não ter essa afinidade fluídica, e aí por isso a comunicação fica um pouco mais difícil, ok? Segundo ponto que ele ressalta, a experiência do médium. Então, por isso que é importante o estudo, por isso que é importante o treino. Sim, em termos de mediunidade, a gente treina para cada vez mais ficar afiado, certo? Então, qualquer coisa no campo mediúnico, a gente precisa desse treino, a gente precisa de orientação, a gente precisa de estudo e precisa desse treino, né? O fato de você ter a mediunidade aflorada, por si só quer dizer que você é médio. Agora, que você seja um bom médio, aí sim requer estudo, requer a dedicação, certo? E também a experiência, que é muito importante. Quanto mais você trabalha na sua mediunidade, mais experiente você fica e também, de certa forma, mais confiante para você exercer seu trabalho. Aqui também ele ressalta conhecimento prévio da matéria, ou seja, os conhecimentos pessoais aqui, como ele cita, do médium em relação ao assunto que será tratado pela entidade também é interessante. Aí eu quero entrar num parêntese, entra aí os chamados médiuns conscientes. A maioria dos médiuns hoje são conscientes, ok? Médium consciente é aquele que ele tem um conhecimento prévio do assunto que o espírito vai tratar, ok? Então pode ser que, digamos, que chegue um espírito e aí ele entre na minha sintonia, ou seja, a gente consiga se afinizar energeticamente, e aí eu consigo captar dele, ele me diz o que é o assunto. Olha, eu vim, digamos assim, eu vim aqui, estou precisando de ajuda nisso, 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 nisso. Ou seja, isso é mediunidade consciente. E é interessantíssimo quando o médium, ele tem essa potencialidade, certo? Ela vai melhorando com o tempo, lógico, com a experiência, mas é interessante quando o espírito já chega e você já consegue perceber o que ele quer antes mesmo da comunicação em si, certo? Ou seja, antes de falar ou antes de escrever, o que aí facilita, certo? Então, é interessante também essa questão que eu conheci, o que ele chama aqui de conhecimento prévio da matéria, ou seja, que é quando o espírito, ou você consegue captar, às vezes ele nem te fala, mas você consegue captar o que é que ele quer. Se, digamos assim, se ele é sofredor, se ele é bom, se ele é mau, se ele é obsessor, se ele está precisando de ajuda, de resgate, se dói alguma coisa, se não dói, do que ele desencarnou ou não. Então isso aí tudo dá para você saber antes de você dar, digamos assim, passagem para esse espírito.
Outra coisa também que é interessante, que reflete na capacidade receptiva mediúnica, é o objetivo do comunicado, certo? Se é uma comunicação séria, se é um parente que precisa passar um recado, se você tem mérito, se o espírito ele tem mérito para passar essa comunicação, ele tem autorização, então isso tudo é levado em conta. Olha só o quanto de coisa que é necessário. Então, assim, isso tudo é avaliado pela espiritualidade, certo? Exatamente para que na comunicação ela seja sempre para um fim útil, para um fim que seja realmente produtivo, que seja interessante, que seja importante, tanto para o médium quanto para o paciente ou para a casa espírita em si. Aqui ele fala sobre a equipe também de encarnados que auxilia o médium, né? Então, assim, uma equipe, um grupo sério, que seja disciplinado, que seja organizado, que todo mundo possa se dar bem, que tenha uma certa comunhão de desejo de melhoramento, que todo mundo se ajuda, que todo mundo se gosta. Isso é importante também, isso auxilia para que o médium ele possa desenvolver o seu trabalho de uma forma bem melhor. Aqui também ele fala sobre a questão da prece e das meditações. Um médium que ele é mais chegado, digamos assim, às preces, um médium que procura meditar, que procura acalmar sua mente para poder escutar o mundo espiritual, é lógico que ele vai ter mais sucesso nas suas comunicações. Um médium que ele é atordoado, que ele é 300 por hora, que ele não se acalma, que a sua mente é super agitada, ele precisa trabalhar essa questão para que ele se torne mais sereno, exatamente para que na hora das comunicações ele possa se doar por inteiro, digamos assim, ele possa realmente efetuar um trabalho mediúnico bacana, tanto para ele como também para os espíritos que ele vai servir. Então é muito importante a questão da prece, da meditação, por causa dessa calmaria mental, por causa dessa aproximação que a gente tem com os bons espíritos. E aí aqui ele acrescenta sobre a questão do estudo, como é importante a gente estudar, como é importante a gente aprimorar os nossos conhecimentos, a gente fazer os cursos, a gente participar dos estudos sistematizados, a gente lê as obras tanto de Kardec, quanto do Chico, do Divaldo, da Sueli, Miramês, e tem uma infinidade de obras importantíssimas que a gente precisa estudar para que elas nos auxiliem no nosso trato mediúnico para com essas entidades, para com o grupo que a gente pertence, para com a espiritualidade. Então, assim, falei só sobre esses itens, tem outros itens aqui que eu posso citar em um próximo vídeo, mas para a gente ter noção como o fato de você ser médium por si só não é suficiente para que você exerça um bom trabalho. O médium, de verdade, ele é aquele que é dócil aos bons espíritos, mas que ele também precisa ter ferramentas, ele também precisa ter conhecimento, exatamente para que ele não caia em erros, né? Eu digo assim, recorrentes. Errar todo mundo pode, a gente está aprendendo, nenhum médium é perfeito, mas quanto mais ele trabalha, quanto mais ele estuda, quanto mais ele se dedica, certo, aos seus estudos mediúnicos, ao seu aprimoramento como pessoa, como ser humano, mais ele consegue o apoio da espiritualidade, mais ele adquire essa experiência necessária para que ele possa exercer a sua capacidade receptiva mediúnica da melhor forma possível, ok? Então, eu pretendo fazer um novo vídeo falando mais sobre a CRM. Eu espero que vocês tenham gostado. As dúvidas que vocês tiverem, mandem para mim via direct, que eu respondo a todos vocês. Dúvidas, sugestões de próximos vídeos, mandem para mim, que eu vou fazer os próximos vídeos de acordo com o que vocês pedirem, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima.